Após um pequeno intervalo, voltamos para o Hashem. Hoje a gente está no jejum de 10 de Tevet, a gente lê a Parashá de Vaigash. Vamos falar um pouco do jejum, um pouco da Parashá e a ligação entre os dois. O jejum de hoje, ele lembra o cerco que quem fez foi o rei da Babilônia, mais ou menos 2.500 anos atrás. E a maioria dos jejuns que a gente faz ao longo do ano, o jejum dos profetas, tirando Yom Kippur, tem a ver com Beit HaMikdash. Eu digo a maioria porque o Tanit Esther, o jejum de Esther, é um jejum à parte. Mas todos eles começaram, na verdade, o início deles é o jejum de hoje. Tanto é no livrinho que a gente pegou em português, mesmo que tem vários jejuns ao longo do ano, esse é o primeiro jejum que a gente faz. Se a gente fosse pegar pela ordem cronológica do ano, qual foi o primeiro jejum do ano que a gente teve? Gedalia. Logo, o dia seguinte, depois do Rosh Hashanah, já tem um jejum. Mas não é esse o primeiro. O primeiro é o jejum de hoje. Porque ele foi o cerco que foi feito em Jerusalém pelo rei da Babilônia, que posteriormente acabou trazendo a destruição do templo. Depois eles entraram no primeiro templo, no dia 9 de Tammuz, eles entraram, quebraram as muralhas. No segundo templo, eles entraram no dia 17 de Tammuz. E no dia 9 de Av foi o dia que foi destruído ambos os templos. Mas o cerco foi feito em Jerusalém pelos babilônios, foi feito no dia de hoje. E por isso a gente tem o jejum do dia de hoje. Então, isso é só um resumo, depois a gente se aprofundar um pouco mais. A Parashá dessa semana, a gente está no meio da novela, eu acho que mais emocionante de toda a Torá. A Parashá começa contando, quem já vem acompanhando as últimas, a história de Yosef com os irmãos, mas agora vai ser a grande revelação de Yosef para os irmãos. Então, o último episódio, antes dele se revelar, começa com o diálogo de Yehudá para Yosef, onde ele começa a falar, poxa, você mandou a gente trazer o nosso irmão, você prendeu a gente, você começa a contar tudo o que aconteceu, e ele fala, olha, no final das contas, eu sou melhor que meu irmão, pega eu como escravo, e o Binyamin, que foi acusado como ladrão, deixa ele voltar para casa, que ele é filho querido do nosso pai. Quando Yosef vê isso, ele se derrete, finalmente, aquele homem que era fortão, que não mostrava emoção nenhuma, frio, agora ele se quebra e ele se revela para os irmãos, depois ele pede para trazer o pai, ele manda carroças para o pai vem até o Egito, eles são designados, ele pede, na verdade, para o Paró licença para eles ficarem longe da capital, porque justo estava lendo uma coisa interessante, ele já sabia do tipo de cobiça, inveja, ciúmes que teria se colocassem judeus perto do palácio, perto do poder, isso ia causar problemas, então deixou os irmãos dele separados, longe da capital, e assim eles podiam, o motivo que consta na Torá, porque eles eram pastores e rebanho eram, na verdade, o gado, os carneiros eram a idolatria egípcia, então você não poderia fazer, cuidar dos rebanhos, a não ser que seja da maneira idólatra. Então eles ficaram afastados e, ao final da Parashá, Yaakov ele se encontra não só com o seu filho, passagem muito especial. Antes disso, esqueci de falar o choro que tem entre Binyamin, logo em seguida Binyamin com Yosef, são os dois irmãos de pai e mãe. Depois o encontro do pai, Yaakov com o Yosef, e depois o Yaakov, ele também se encontra com o faraó, mas esse é mais ou menos o resumo da nossa Parashá. E termina essa grande novela, o reencontro agora de Yaakov com seu filho, por 22 anos que ele achou que estava morto, e agora Baruch Hashem ele se reencontra, a família está reunida. Esse é o resumo da nossa Parashá. Bonito, final feliz? Bonito. Quem inventou, inventou bem, né? Foi uma novela bem criativa. Foi um bom escritor. Foi um bom escritor. Essa semana eu escutei uma entrevista com um rabino famoso, Rabbi Israel Meir Lau, ex-rabino-chefe de Israel, Ashkenazi, sobre o evento do Holocausto. São 27 gerações de rabinos, dinastia dele. E estava entrevistando ele justamente por ele ter passado pelo Holocausto e qual seria o parecer dele, o pensamento dele em relação à situação, o que aconteceu no dia 7, etc. Então ele comentou da jornada dele, como ele veio do Holocausto, foi adotado pelos tios em Israel, não sabia Aleph Beit, nem sabia nem o que era Israel. O irmão fez ele repetir várias vezes durante o Holocausto, no momento lá onde o irmão falou para ele, repete comigo, Israel, Israel, só para você saber aonde é, depois que se milagrosamente você for salvo, saiba para onde ir. Ele precisou decorar esse nome, Israel, não sabia o que era Israel, precisa ter uma noção de onde ele, o tipo de educação. O pai dele era um rabino, mas o pai dele foi levado para os campos anos antes, e
e ele não teve uma educação como se deve. E aí ele conta a história dele, como ele foi, de uma yeshiva para outra, daí que ele virou um rabino de uma cidade, de outra cidade, de rabino-chefe de Tel Aviv, mas aí, em determinado momento ele conta que ele dava aula nas faculdades. Ele conta um dos encontros que ele teve ele, com os alunos, que ele dava na faculdade laica, em Israel. E era dos poucos, talvez o único rabino, de barba, rabino mesmo, que está dando aula, um homem religioso, dando aula de Talmud na universidade. E ele conta uma das passagens é que um aluno, depois de passar com ele vários anos, o aluno agora já ia se despedir, ele falou, agora aqui eu vou para o exército, e do exército eu vou casar, e provavelmente vai ser a última chance que eu tenho de falar com um rabino na minha vida, em Israel. Ele falou, eu não acreditava que em Israel tinha gente que não sabia o que era Moshe, não sabia o que era o básico do judaísmo. E aí, na última aula, que os alunos gostavam muito dele, pelo menos aquele ponto, acredito que sim, uma pessoa muito carismática, muito sábia. E aí ele conta, ele fala, bom, eu quero saber uma coisa. Teve Moshe ou não teve Moshe? Eu ainda não estou convencido dessa história, se teve Moshe ou não teve Moshe. Tudo que você contou para a gente é muito bonito, a historinha, eu comentei, cinicamente, né? A historinha é muito bonita, legal. Eu quero saber se esse negócio é verdade ou não é verdade. Infelizmente, o judaísmo, entre aspas, que é passado lá em Israel, nas escolas laicas, pelo menos aquele que eu comentei outro dia, de água com açúcar. Então, o folclore bonito, historinha, tem o Chapeuzinho Vermelho, tem o Moshe, tem as bruxas, então vai tudo dentro do mesmo pacote do além. Ele conta que a resposta que ele deu, ele entendeu a importância que era para esse aluno realmente de dar atenção, responder para ele, que se é brincadeira, então tudo que ele ensinou até agora era brincadeira. O Talmud é brincadeira, a Torá é brincadeira. E se é verdade, então tudo que ele falou até agora tem valor. E aí ele falou simples, falou, teve Napoleão? Você acredita em Napoleão? Falou, claro que teve Napoleão. Você viu Napoleão? Não lembro, né? Não lembro de ter visto ele. Estudei na escola, contas de Napoleão. É a mesma coisa, é história, é fato histórico, não tem, indiscutível. É o único povo que Hashem fala, escreve no livro, eu falei com vocês. Não é alguém que chegou e contou e falou, olha, eu falei com Deus, acreditem em mim. Não, são 3 milhões de pessoas que o livro relata que se não fosse verdade, a história já teria tirado isso da história, teria cortado, fato histórico. Uma das passagens que ele conta, achei simples, mas interessante, e nem sempre a melhor resposta é a mais profunda, a mais complexa. Mais simples. Bom, e Chaves? Então, voltando então à história. Perguntaram para ele quando ele tinha tirado forças para aproveitar tudo isso que ele aprendeu e virou rabino. Ele respondeu. 3 pessoas fizeram essa pergunta. Sim. Você escutou Fidel Castro. E você? O homem que estava entrevistando, vou repetir, o homem que estava entrevistando ele entrevista várias pessoas inspiradoras. E aí ele fez como você teve a força, né, fez a pergunta, como você teve a força né, da onde você veio, do Holocausto, e chegar até aqui. Qualquer pessoa como você teria se tornado um criminoso, teria sido um bom camarada para os como chama, drug dealers, e para todos os tipos de crime. E aí ele falou 3 pessoas. Para mim já foi a resposta boa, né? Ele falou 3 pessoas que fizeram essa pergunta. Yitzhak Rabin, Fidel Castro e Marshemó. E você, é certo? Quer dizer, a pergunta importante. Ele conta a jornada dele, vale a pena escutar depois, pode procurar. Depois posso passar o link, quem quiser. Bom, voltando então à nossa história, que é autêntica, verídica, e além de verídica, além de que aconteceu os fatos, mas mais importante dos fatos que aconteceram é que a Torá conta para a gente e a Torá traz para a gente as lições. Então, essa é o resumo da história da nossa paraxá. Então, Vaigash, a palavra Vaigash significa se aproximou. Yehudá se aproximou de Yosef. Isso eu não vi escrito, mas esse jejum, na verdade, a linguagem que está escrita nos profetas é Samach Melech Bavel. Nossos sábios dizem Samach, o rei de Bavel, ele se aproximou. Certo? Então, ele se aproximou, quer dizer, ele se aproximou, ele chegou perto do cerco e ele foi lá e fez o cerco em volta da cidade. Então, talvez já tenha uma dica. Mas tem uma outra dica na nossa paraxá, que quando Yosef ele vira e fala, eu sou Yosef, então ele vai lá, se apresenta para os irmãos, chororô, etc. E aí ele abraça o seu irmão Binyamin. Esse realmente era o irmão que ele amava, irmão de pai e mãe, o irmão que não vendeu ele, e ele tinha muito
também, ele vira e pergunta para o irmão o que aconteceu na tua vida, o irmão começa a contar, olha, eu tive 10 filhos, cada nome do filho, de cada filho que eu tive, era relativo a você. Então ele faz um nome relativo a que não tive na Rupá do meu irmão, um nome relativo a que roubaram meu irmão, que ele foi misturado entre os povos. Todos os nomes dos meus filhos é para não esquecer dele. Quando Yosef escutou isso, isso mexeu muito com ele. Isso já na paraxá anterior, mas ainda ele não se revelou. Então ele vai lá, abraça o irmão, e a Torá conta que ele chorou cada um chorou no ombro, no pescoço do outro. Essa é a linguagem. E a pergunta que nós sábios fazem é, por que fala que ele chorou no pescoço? Chorou. Um chorou e o outro chorou. Faz diferença a posição exata que eles choraram, se é no pescoço, se é no ombro, se é no peito, que diferença faz? E nós sábios falam que a palavra tzavar, na verdade, que é o pescoço, é aquilo que conecta. Faz alusão a outros psukim, na verdade, se refere aos tempos. Que o choro deles, quando a gente fala de tzadikim, não era apenas aquele choro de emoção do final da novela, mas e sim tinha algo muito além daquilo que a gente está vendo na própria história. Não era um choro pelo passado, nem pelo presente. Era um choro vislumbrando o futuro. E cada um chorou pelo templo do outro. Então, na área de Binyamin e na área de Yosef, você tinha, na verdade, você tinha o Beit HaMikdash, que ficava na área de Binyamin, e na área de Yosef você teve o Mishkan, os Mishkan, aqueles que a gente estudou no Tanakh, que eram meio que temporários. Então, quando um chorou no ombro do outro, cada um estava chorando pelo futuro Beit HaMikdash que seria destruído. Então, aqui a gente já tem uma dica, os sábios trazem para a gente, na nossa paraxá, alusiva ao Beit HaMikdash. Então, só para fazer uma pequena explicação sobre esse choro, estranho, né? Um está chorando pelo tempo do outro. Conta a história direito. Eles estavam chorando porque estavam emocionados, se reencontraram. Está tão difícil de entender? Outra parte difícil de entender. Yaakov se encontra com o filho. Está escrito que o filho chorou. E o pai? Sei, se eu fosse escrever a história, eu escreveria que ele teve um ataque de coração. Ele teve... A Torá não fala nada. Ele não chorou. Por que ele não chorou? Estava fazendo o Shema Israel. Bem na hora se lembrou de fazer o Shema. Parece a hora, mas minha esposa fala, vamos dar banho? Mincha. Tem que fazer Mincha na sinagoga. Vamos voltar para dormir? Arvit. Tá certo? Bem na hora de abraçar o filho, Shema Israel. Chegou a hora. Não tinha hora melhor. Ia passar o Shema. Faz antes. Sabe que você vai encontrar teu filho. Faz tudo antes. Acorda cedinho, reza, estuda. Agora que você encontrar teu filho, já vai estar aqui, tá livre para poder encontrar ele. Né? Você vai se despedir do teu filho, não é fácil. Mas, aqui a gente vê que toda essa história que a gente está contando, que parece a história dos irmãos, etc., é muito além daquilo que a gente enxerga. Não é só pessoas, Deus nos livre, malvadas que venderam o irmão. Os nossos sábios afirmam que todos eles eram tzadikim. Eles eram justos completos. Como? Vamos deixar para outro shiur, a gente pode passar uma vida inteira tentando entender. Então, quando eles choram, não é apenas um choro de emoção. A emoção deles vai muito além daquela emoção humana, do reencontro, da falta, das saudades. Por exemplo, o Yaakov Avinu, nessa paraxá, está escrito que os filhos contaram que estava vivo. Não conta a reação de Yaakov. Só isso já seria suficiente para ele estar felicíssimo, se emocionar. Pulos de alegria. Dá pulos de alegria. Quando que ele ficou feliz? Quando ele vê a mercadoria que o filho dele mandou. Não sabes explicam o que tinha na mercadoria? A mercadoria fazia alusão à última coisa que eles tinham estudado de Torá. Aí ele ficou feliz. Ou seja, não estamos falando aqui de uma emoção apenas humana. Meu filho está vivo. Ele só ficou feliz quando ele viu que o filho estava vivo e estava conectado ainda com Hashem, que ele se lembrava o último estudo de Torá, que isso deu força para ele os últimos 22 anos da vida dele. Ou seja, a emoção dele não é apenas uma emoção qualquer. E por que então ele deu Shema naquele momento? Então, uma das explicações é que ele quis perpetuar aquele momento. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Quem cresceu aqui no Brasil conhece, tá certo? É uma coisa muito passageira. Então, a emoção nossa, às vezes, pode até ser egoísta. Eu me emociono, mas fico feliz com a emoção e vou embora. Chorei muito, derramei muitas lágrimas por Israel, pronto, agora eu posso continuar meu dia a dia. Não, derramar lágrima não é suficiente. Você tem que tornar aquilo em algo que seja eterno. E Yaakov Avinu pensou, qual é o momento máximo da minha vida que eu posso declarar? Vou amar a Deus com todo o meu coração. Qual foi o momento mais emocionante da vida dele? Ao invés de ele tornar aquele momento emocionante e curtir aquela emoção, ele direcionou ela para algo eterno. Direcionou ela para Deus. Não é negando ou abdicando do filho dele.
e sim tornando o amor do filho dele algo eterno. E assim também, voltando agora nas outros dois choros que Binyamin e Yosef eles choraram, não é apenas a emoção do momento, mas você pode chorar pelo outro. Por você, você não pode chorar. Vocês têm que agir. Às vezes a gente sente e chora, faz parte da emoção humana, estamos condenando o choro. O choro, às vezes, ele desperta a pessoa para ativar, mas se você para no choro, depois vai dormir, é muito perigoso. O choro tem que te levar para a ação. Então, cada um chorou pelo outro, porque por você, posso te ajudar, mas no final das contas, cada um tem as suas escolhas. Eu posso chorar pelo teu Beit HaMikdash, você chora pelo meu, mas cada um tem que fazer a sua parte. Vamos voltar agora agora a gente falou do jejum, falamos do Beit HaMikdash, vamos voltar para a questão do jejum. Ontem eu vi um shur fantástico, foi no Shneur Ashkenazi, rabino de Israel, talvez um dos mais ouvidos, e ele fez uma conexão incrível e muito atual com a situação. Ele falou o seguinte: por que esse jejum ele é o mais severo? Teoricamente, o mais severo é o Tisha B'Av. Mas de fato, na Halakha, ele é o mais severo. Mas tirando Tisha B'Av, os outros, ele é o mais severo. Tirando Yom Kippur e Tisha B'Av. Por quê? Afinal, talvez o dia que, por exemplo, 17 de Tammuz, que eles quebraram as muralhas, entraram em Israel, as Luchot foram quebradas e outras desgraças ao longo do tempo, seria um jejum mais severo. Mas justamente o nosso jejum, se caísse no Shabat, hoje é impossível devido ao calendário, a gente iria jejuar no Shabat, conforme o comentarista Abu Dahab, que é autor de vários piutim, vários poemas que a gente lê na reza, etc., comentarista, no seguro, etc. Então, ele fala que se caísse no Shabat, a gente ia jejuar no Shabat. Hoje, literalmente esse ano, a gente vai estar jejuando em pleno Shabat. Ontem alguém me mandou justamente essa pergunta, mora em outro país, falou, olha, mas eu não estou entendendo. O Shabat começa a hora tal e o jejum só acaba depois. Tem uma coisa errada? Não. O Shabat, ele começa, o acendimento das velas começa 20 minutos antes do pôr do sol. Você tem aquele prazo, 18 minutos, tá bom? 2 minutos antes do pôr do sol. O jejum só vai acabar com a saída das estrelas. Ou seja, você tem um tempinho dentro do Shabat, você vai estar jejuando. Por que isso? Porque, na verdade, a gente se engana. Quando cai o primeiro foguete, nosso inimigo, ou quando eles estão atrás apenas de uma cerquinha, uma cerca, aí já está o problema. Não se engane. Mas está tranquilo, não aconteceu nada. Israel durou 2 anos e meio, quase 3 anos com aquele cerco, eles tinham comida suficiente. Estava tudo bom, não aconteceu nada. Estava tudo certo, ninguém nem sentiu. Tempo só com o tempo foram sentindo. A Torá escreve para a gente, nossos sábios dizem que tudo começa quando você tem um inimigo ao seu lado e você não toma atitude. Não, a parede é forte, a muralha de Jerusalém realmente era muito forte, mas não é suficiente. Você tem um inimigo te ameaçando, aí começam os problemas. E aí que você tem que tomar atitude. E não esperar a Hazel Shabbat até chegar a 17 de Tammuz. 17 de Tammuz só foi a consequência. E agora, no sentido espiritual, o Rebbe fez um comentário uma vez que Samach Melech Bavel, o rei de Bavel, ele aproximou-se no sentido mais amplo e espiritual, que é a causa de tudo. Hashem, na verdade, ele quis dar esse primeiro aviso, também é o mais importante. Não foi uma questão militar, mas na questão espiritual, esse foi o primeiro e mais importante aviso. Samach, ele se aproximou. Está chegando. Fica esperto. E Samach também significa se aproximar, está na hora dos judeus se aproximarem. O cerco de Jerusalém, ele tem uma vantagem. Quando a gente está cercado, a gente se une. A gente viu isso muito claro nos últimos meses. Então, se o povo tivesse se unido mais, que, aliás, mesmo que a gente sabe que o primeiro templo não foi destruído pela falta de união, mas a falta de união também no primeiro templo corroborou. Na verdade, depois desse cerco, ainda eles não tinham destruído Jerusalém. O rei da Babilônia tinha deixado um proxy dele, tinha deixado lá um reinado independente judaico, contanto que pagasse impostos para eles. Mas, depois de um tempo, os próprios judeus sugeriram, e até um profeta falso falou, não, vamos se independizar. E outro profeta falou, Israel falou, não, de jeito nenhum. E aí tinha o profeta falso, o profeta verdadeiro, a história é longa, e aí a política interna foi o que acabou causando a destruição também do primeiro tempo. Então, Samar se aproximou, significa que Deus dá alerta para a gente. Se a gente pega alerta, essa é a mais importante, a gente evita todo mundo. Está muito claro, isso tanto no sentido militar, tanto no sentido do serviço a Hashem. No sentido mais pessoal ainda, no nosso serviço a Hashem, o Baal Shem Tov diz o seguinte, a gente lê no Shema Israel, Vesartem, Vavadetem, Leim Acherim.
pessoa tem que escutar Deus. Ayam Shamot Ishmon, você vai escutar as palavras de Deus, ele vai te dar chuva, vai dar comida, vai dar tudo que você precisa. Mas se você não estudar, o que vai acontecer? Vesartem, vavadetem, leinaferim. Você vai se desviar e fazer idolatria. 3 pontinhos. Precisamos agora mencionar o que vai acontecer. Certo? Agora o Baal Shem Tov, ele pergunta, fala, por que está escrito Vesartem, vavadetem, leinaferim? A pessoa se desviou e vai fazer idolatria. Peraí. Entre se desviar do caminho e fazer idolatria, tem uma jornada longa. Não é assim, o cara hoje não atrasou 5 minutos na reza, já está fazendo idolatria? Peraí. Não exagera. Vestartem, você se desviou, faz idolatria. Até a Guimarães ensina pra gente que o Yetzirará, ele funciona como? Hoje ele fala, faz isso, amanhã faz aquilo, e aos pouquinhos, calma, estou longe ainda da idolatria. Diz o Baal Shem Tov, não. Na hora que você pegou a saída errada na estrada, agora é uma questão de tempo. Quanto mais rápido você está, você já está longe do seu... Então, o problema foi quando você pegou a saída errada. Não quando você está, agora estou longe. Eu estou longe e começou lá atrás. É isso que fala pra gente a mensagem desse jejum. E esse é o peso dele, mas na verdade a oportunidade que a gente tem. Hoje é o dia que a gente pode resolver tudo. Hoje é o dia que a gente pode mudar tudo. E o calendário judaico, ele é cíclico, ele é real. O que está acontecendo, o que aconteceu aquele dia, volta e acontece hoje. Por isso a gente não está lembrando o passado, o que aconteceu 2.500 anos atrás. Tem tanta coisa que aconteceu que se fosse para jejuar, a gente não está lembrando o passado, a gente está revivendo esse momento, porque espiritualmente a gente tem essa nova oportunidade. Hoje é o dia que Hashem mandou o Bavel, e hoje é o dia que nós hoje podemos se unir. A gente pode agora se despertar e falar, Hashem, chega desse gaduto, chega de todo o sofrimento, a gente está pronto para sair do caminho que a gente estava e voltar para o caminho adequado. Seja assim ainda hoje, Bezrat Hashem. É.